Inesquecíveis no ar! Universo aí no canal UOL, tá tudo bem com você, meu amor? Ai, tudo bem, amiga. Eu tô animada que a nossa conversa de hoje vai falar muito sobre o nosso mundo mágico da internet. Nosso mundo mágico das influências, das boas influências, das más influências, até porque ela é uma youtuber, uma podcaster que tá aí falando sobre sustentabilidade quando era tudo mato, praticamente. É verdade. Eu ia dizer que ela é uma boa influência. Inclusive, eu acho que pra mim, ela sempre foi uma influência muito positiva. Pra você também, né, amiga? É, e ela, assim, ela não tem medo de engatilhar ninguém falando umas verdades aí também. É, eu gosto de gente que é corajosa pra falar as coisas na internet. Inclusive, ela tem tantos projetos legais. Ela tá no Tem que Sustentar, Engatilhados, Corrida das Blogueiras, Apocalípticas dos Últimos Dias. Gente, essa menina trabalha muito. Vem pra cá! Nathalie Neri! Bem-vinda! Nossa, mas ela trabalha, né? Ela uma lista longa de trabalhadeira. projetos que você tá... Menina! Eu amo quando alguém me fala isso, porque na minha mente é vagabunda. Que isso? Não faz nada. Quem é que diz isso pra você? A minha chefe. Ah, meu Deus. Que é você mesma. Yes. Entendi. Esse é o problema do influenciador, né? Uhum. É a vida. Como é que tá a sua relação hoje com esse título que colocaram na nossa cabeça de influenciador? Tipo, gente, calma, eu só tenho 6 anos, não sei nem o que estou fazendo aqui. Estou comendo terra. Grande poder da influência aí. Gente, não podia estar pior, né? Não sei vocês, mas eu nunca estive tão envergonhada da nossa classe. Mico, né? Mico. Quando você faz parte de uma categoria que indiretamente tá levando o brasileiro à miséria, né? E aí a gente tá falando das bets. Sim. E eu acho que nunca antes. Eu já tava com uma vergonha há um tempo. Mas assim, eu vim de banheira de Nutella. É verdade. Pegamos Sim. essa fase, né, amiga? Entendeu? E aí a gente conseguia se diferenciar. E ainda era só entretenimento. Agora ficou sério, né? A gente cresce sendo influenciado e quando a gente vira influencer, o que fazer com esse superpoder? Uhum. É difícil, né? Eu acho. Mas sabe o que eu ia falar? Eu sou a irmã mais velha de 4 crianças que hoje em dia já são adultos, de 35 anos. Mas eu senti esse poder da influência muito cedo. Minha mãe falava pra mim, ela falava, filha, tudo que você falar vai ser absolutamente importante para essas crianças. Então, leve a sério com o poder da sua influência. Então, eu já entendi ali... 7 anos foi quando nasceu minha primeira irmã. Caraca. Então, eu senti o peso nos meus ombros, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi a gostar tanto disso. Porque eu falei, é tipo professor. Aham. Então, eu falava, vamos assistir agora o programa da natureza. É muito importante proteger a natureza e cuidar dos oceanos. E aí, hoje em dia, eu faço mais ou menos a mesma coisa. Gente, vamos falar sobre a importância das pautas indígenas. Então, é uma coisa meio irmã mais velha, eu sinto. Você não sente? Mas eu tava na faculdade, 2013, e eu queria ser professora. Ah, você queria ser professora. Era o meu objetivo, assim... Professora, eu me imaginava com a minha pasta andando pelos corredores da universidade com o meu pós-doc. Ai, que linda. E vários aluninhos. Professora, seja minha orientadora. E aí eu falava, não. Então, Quente de maldade, né? eu me imaginava como uma professora universitária carrasca, sabe? Sei, aquela que todo mundo ama no final. Aquela com sapatinho de madeira, meio colorido, com colar assim, De bolinhas. de E bolinhas. que é elegante, tá sempre assim com uma postura plena. E que fala, desculpa, eu não tenho mais tempo pra É vocês. ajudar ninguém. Então, esse era o fez meu ciências auge. sociais pra isso. Pra então. isso. Entendi. E aí, do nada, o que eu tava fazendo na internet, coisas, né? Justamente porque eu me frustrei muito com a academia. E aí, um dia, um professor meu virou e falou assim... Poxa, sabe que o que você tá fazendo é muito legal, porque eu tento comunicar as coisas que eu acho importante e que eu estudo ao longo da minha vida com muita gente. E eu fiz um livro, depois de anos e anos de pesquisa, e só 30 cópias foram vendidas. E às vezes, eu fico imaginando que se eu tivesse um espaço tão público para falar com as pessoas, mesmo que elas não soubessem que elas precisam ouvir, eu acho que eu conseguiria ter feito ainda mais diferença. Isso é verdade. Mas aí eu pensei, você fez diferença na minha vida. E eu consequentemente, estou fazendo sinto que a é o diferença. efeito dominó. Por isso que eu sinto muito assim, Isso. tipo, nossa, todas as pessoas que foram influenciadas por mim, um grande beijo pra vocês. Sinto que agora vocês têm essa responsabilidade também. Passa adiante o poder da influência do bem. Vamos, né, influenciar positivamente as outras pessoas. E às vezes pode ser, tipo, sei lá, seus
seus amigos próximos, sua família, os seus pais, que às vezes tem um Fazer pensamento onde o braço retrógrado. alcança, né? É aquilo de fazer onde o braço alcança e muitas vezes o braço alcança num circuito muito pequeno mesmo. Na urna. Na urna, nossa. No grupo do WhatsApp, falando, isso aqui é fake news, gente, isso aqui é fake news. Explicar pra titia, né? Pois é, e nessa onda de ultraconsumo e garrafas virando totem, como a gente faz pra ser boas influências, gente? Pergunta sincera aí, ó, joguei. Nossa, Joguei e saí jogou a correndo. pergunta de 1 milhão, né? Assim, de uma forma muito sincera e muito honesta. Inclusive, tô passando por uma crise como criadora de conteúdo. A gente vive num momento em que o conteúdo perdeu tanto sentido, em que é só o brain rot, sabe? Tipo, Sim. é só o cérebro chamar atenção e de repente você não consegue fazer mais um conteúdo. Por exemplo, podcasts, videocasts são muito importantes, porque eu acho que é o momento em que a pessoa senta e te assiste. O conteúdo curto, especialmente, tem me dado, assim, uma ojeriza, sabe? Eu odeio, porque eu não quero ficar pensando em 1000 maneiras de agarrar a atenção daquela pessoa, de sequestrar o desejo dela em assistir, tipo, agora você tem que ter um gancho. Você sabia que... Você não sei o que... E, óbvio, isso funciona. Ou, mas é isso, a câmera tem que começar no chão e depois ela tem que dar a volta na sua cabeça e depois você tem que aparecer atrás do seu guarda-roupa. Meio segundo você tem que trocar de câmera. E você não consegue levar um raciocínio, sabe? Eu falo, tá, eu quero que as pessoas acessem informações, que as pessoas ouçam o que eu tenho pra falar, mas será que eu quero ter que obrigar elas a fazerem isso se elas não estão afim? Porque eu tô acessando um lugar, tipo, maligno na mente delas, apodrecida pelo conteúdo curto, sabe? Sim. Amiga, e mais do que isso, eu acho que ainda tem uma outra coisa, que é assim, existe um padrão de hábito de coisas. Então, a gente antigamente sentava na frente da TV, ligava, ficava sentado no sofá e via uma coisa só durante muitas horas. Então, filmes, por exemplo, não tinha nem muita série, né? Mesmo a novela, demorava pra caramba a história, né? Aí agora a gente tá não só ajudando as pessoas a se acostumarem, né, com esse hábito de coisas mais curtas, rápidas e intensas de alta velocidade, onde as pessoas falam muito rápido e trocam a câmera muito rápido, mas a gente está criando um novo padrão. Então, o padrão tá virando esse. Aí o padrão é a pessoa ansiosa, a pessoa em desespero, a pessoa precisando de remédio para poder lidar com essa angústia que é o consumo desenfreado de informação, que a pessoa desliga o celular, ela continua assim, ou quando ela vê, ela já ligou a rede social de novo sem nem ter percebido, né? Eu não sei se a Titi pode me dizer se isso é fake news ou não, porque Vai eu lá, repasso essa pra frente. Mas dizem que em várias escolas, várias crianças agora estão com sotaque de TikTok, assim como elas tinham sotaque de é verdade, YouTube, né? Que é o sotaque de TikTok, gente? Que fala as palavras pela metade, assim, é que meu filho não tem acesso ao celular, meu filho é muito pequeno. E espero que continue sem acesso ao celular pelo menos até os 14 anos e sem rede social pelo menos até os 16. Arrasou. Se vamos conseguir isso, vai ser um pacto coletivo. Já conversei com as mães dos amiguinhos todos e a gente pretende que continuem na mesma escola, que continue nessa comunidade. Boa. E que ninguém tenha celular, porque no momento que um tiver o celular, Acabou. fudeu para todos. Porque os outros vão ficar pedindo, né? Por que o outro tem e eu não? Não, e aí começa a ter os grupinhos de WhatsApp, e aí é um jeito de socializar também, porque aí fica excluído do grupo. Mas eu tô ligada que tem esse sotaque de TikTok entre as crianças um pouco mais velhas, né, do que o meu filho. Que as pessoas, é isso, como a gente corta a fala, não tem respiro, você não tem um tempo de elaboração. Você fala correndo, e isso é assustador, sabe? Porque a gente tá moldando os nossos cérebros, né? É isso, e a gente é vítima e também a gente é o causador ao mesmo tempo. Sim. Eu sou vítima, vocês são vítimas, e ao mesmo tempo é isso. Pra eu conseguir me manter presente na plataforma, eu tenho que dançar conforme a música. Dança, Só que dançar significa me sujeitar a isso. Será que eu quero? Eu não quero. Eu também não Eu quero. saí fora do algoritmo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu parei de postar totalmente a minha vida pessoal, por exemplo. Eu só reposto trabalho, só reposto acessíveis. Tenho perdido seguidores por isso, mas eu acho que também não muitos. Quem acompanha aqui tá acompanhando através das minhas redes sociais também. E o que eu tenho pra falar, eu vou falar aqui, não vou abrir a minha câmera, não vou ficar fazendo videozinho aparecendo de um lado, aí aparecendo de outro, aí brotando na frente da câmera. Não vou. Já militei pra caralho, já falei sobre maternidade solo, sobre violência doméstica, sobre maternidade, sobre puerpério, sobre 1 milhão de assuntos. Já falei tudo que eu achei que eu tinha pra falar. E todos esses assuntos ainda estão sendo reverberados através de outros perfis incessantemente. Então, além do brain rot, é um
um esgotamento de assuntos, né? Eu acho que tudo que eu tinha para falar já está sendo falado de outras formas, por pessoas até que falam muito melhor do que eu. Então, eu fico aqui, ó, zip quietinha, só acompanhando, tentando não apodrecer o meu cérebro enquanto eu posso, porque eu acho que eu tô no limiar do brain rot também. E do burnout também. Tu tá burnoutada? Amiga! Com certeza, gente, tá? Eu acho que isso que você falou, Titi, resume tudo, né? Eu tenho postado cada vez menos e isso tem me custado um preço. E não só isso, mas ao me negar a fazer o conteúdo desesperado para sequestrar a atenção das pessoas, isso tem um reflexo, né? Porque é isso, eu quero continuar postando. Apesar de todo mundo estar falando sobre tudo, e às vezes eu realmente hoje em dia falo sobre muito menos coisas, porque eu penso, já tem tanta gente falando e às vezes melhor do que eu, por que eu vou repetir, né? Mas o que eu quero falar e quero continuar falando, eu tenho falado do jeito que eu sempre falei. Ligo a câmera, falo, quer me ouvir, ouça, não quer me ouvir, não ouça. Só que isso reflete nos números, né? Reflete e, consequentemente, nos jobs. Exatamente. Como você se sustenta financeiramente, inclusive escolhendo as pautas que você escolhe, que são um pouco limitantes para algumas marcas, né, também. Eu acho que no começo eu dancei conforme a música porque eu precisava. Hoje eu tenho uma casa própria. Adoro! Então eu não tô mais nem aí. Não isso precisa. É libertador, é isso. Eu tenho uma segurança, então agora eu posso me dar ao luxo de escolher não seguir isso, sabe? Depois de, 7 anos me adaptando. Claro que eu nunca fui no limite disso, de me entregar 100% ao algoritmo, mas eu tive que lidar muito mais com ele. Hoje eu posso escolher uma outra coisa, porque eu tenho uma segurança que veio pela criação de conteúdo também, né? Você consegue sobreviver financeiramente bem hoje com tudo que você faz, mas basicamente com publi. A publi é o que te sustenta financeiramente. A publi hoje. é basicamente o que me sustenta O financeiramente. que faz de você uma influenciadora. O que faz de mim uma influenciadora, exato. Ou creator, que a galera às vezes prefere chamar. Empreendedora. Né? É verdade, você estava falando isso, né? Como você se declara mais como empreendedora? Empreendedora. Toda vez que eu tenho que preencher uma ficha, é emprego. Não é ocupação, sei lá. Job, profissão. Empresária, microempresária. Por quê? Porque eu sou uma empresária, eu tenho uma empresa, eu tenho um contador, eu emito nota, CNPJ. E demorou muito tempo para eu aprender, inclusive, a separar. Porque foi muito importante, porque aí eu entendi que nem tudo precisa ser postado, nem tudo precisa ser entregue. Existe o CPF e existe o CNPJ. Exato. E é isso. Hoje em dia, eu acho que eu me exponho muito, que eu sou super vulnerável e que é isso. Gente, não tenho mais medo de nada, tenho minha casa própria, ninguém pode me cancelar a ponto de eu ter que voltar pro interior, entendeu? Adoro. Então, eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, e ainda assim, eu não mostro muito. Mas é isso, o espaço do meu podcast, dos programas que eu participo, dos lugares que eu sou convidada, é muito já. Eu sinto que eu entrego tanto. Sim. Então, é isso, as pessoas não vão poder esperar me ver acordando, tipo, nos meus stories. Você não acha que você é mais apresentadora do que influenciadora? Essa chave já estão falando pra eu tentar mudar, né? Porque pra mim eu me a apresento história como foi, apresentadora. Você se apresenta como apresentadora. Eu tenho minha crise, assim, porque eu comecei minha vida profissional achando que eu ia pra moda, né? Eu até abri uma loja, não sei o quê. E aí, depois eu, inclusive, passei muito pra loja online. Eu ia nas feiras de anime, gente, um beijo pra todo mundo que foi nas minhas lojinhas. E aí, quando a coisa começou a rolar na MTV, eu já tinha essa fama, né, de internet e tal. Só que eu não ganhava dinheiro com a internet. Então, eu virei apresentadora como profissão porque era de onde vinha a minha grana. Mas, pra mim, a internet era tipo um prazerzinho. Que pra mim sempre foi uma coisa de criar conteúdo, criar foto, criar conexão com as pessoas. Bons tempos. Sem o compromisso, inclusive, da grana, né? Eu acho que tinha um lugar muito, muito gostoso. Autêntico, E né? muito autêntico, exato. Aí eu virei apresentadora. Só que aí, quando acabou a MTV, eu falei, gente, eu vou viver de quê, né? Porque, assim, eu não consegui, que nem a Titi foi pro Multishow. Eu fiquei ao limbo. Aí eu falei, gente, vamos voltar para a internet. Aí nessas, eu senti que eu efetivamente vesti o crachá de criadora de conteúdo / influencer. Só que eu sempre gostei muito dessa ideia de ter... Teve uma época que eu queria ser, tipo, a Capricho dos alternativos. Ai, eu realmente queria Isso ser... é uma revista, uma grande revista online. Eu, inclusive, antes queria ter uma revista impressa. Só que eu achei que não dava mais, porque a gente já estava na outra época. Tão legal. Pois é, e aí eu tentei fazer do meu portal, marimon.com.br, durante muito tempo era um portal de conteúdo, inclusive com colunistas. E a gente tinha um pouco de vários assuntos, e eu sentia que, como eu tinha vindo de um lugar da internet onde a gente era muito
pra falar das coisas como se fosse um journal, né? Que tinha até o live journal que eu usava muito. Era muito um caderno, um diário. Pessoa. Era muito... Exato, a minha experiência, o filme que eu vi, o não sei o quê. Eu meio que mantive esse formato até hoje. Então, pra mim, é tipo... as minhas músicas favoritas do Gorillaz, ou uma coisa muito legal que eu descobri, ou sei lá, é muito em primeira pessoa, mas ainda um pouco nesse formato de quase uma revista. E aí eu acho que isso é tão gostoso. Eu tenho tanto prazer em fazer esse tipo de conteúdo, em pensar, em me inspirar nessas pautas e querer compartilhar essas coisas com as pessoas, porque que aí... ainda tenho prazer em criar, saca? É porque aí faz sentido e pra mim é onde as coisas se confundem hoje, né? Porque você cria um conteúdo, as pessoas consomem o seu conteúdo que passa pelo seu crivo. Você é uma curadora de conteúdo. Hoje as pessoas estão viciadas em consumir pessoas. Que é BBB da sua vida, né? É tipo Carlinhos Maia, assim, isso, né? Aí a coisa fica estranha. Por isso estranha. que eu não tenho milhões de seguidores. Mas é exatamente por isso. Você pode ter certeza que se você quisesse expor todas as questões da sua vida, fazer da sua vida um grande reality, você teria. E eu imagino, tipo... por isso que eu não tenho 1 milhão de seguidores. Aí, Mari, mas se quiser, você já sabe o caminho. Saca? Eu não aceitei, inclusive, ir pro BBB, porque é isso, eu não quero ficar expondo minha vida, não quero que as pessoas me vejam de calcinha tomando banho, não quero mostrar meu namorado, eu não mostro meu namorado, eu não mostro nem minha família direito. Quando é Dia das Mães, eu sempre fico pensando, será que eu posto uma foto da minha mãe? Aí, às vezes, eu fico pensando, não, mas é legal, acho que pode ser fofo. Aí eu posto, mas é sempre quase sempre a mesma foto. Eu não fico mostrando muito minha família. Até acho um pouco invasivo, até porque, às vezes, a gente tem uns stalkers. Isso que dá aquelas muito pessoas que não medo. entendem o limite. Você já teve stalker? Né? Eu não tive stalker do mal, mas eu já tive uma pessoa que descobriu o meu endereço por causa de vlog, porque eu filmei a minha janela. Hoje em dia eu tenho pavor de filmar a minha janela. E aí a pessoa era do prédio da frente, descobriu o meu apartamento. Era uma pessoa queridíssima, mas ela ficava me mandando presente. E aí, assim, não subia, mas eu chegava, o presente tava lá. E eu me sentia desconfortável, porque eu não sabia quem era a pessoa. Então, é muito estranho você começar a ganhar presente de alguém, né? E aí eu pensei, essa foi pro bem. E se fosse pro mal? Quem são os teus influenciadores, Nathalie? Hoje, caraca, eu gosto muito... É muito fora de... É muito pouco óbvio, mas eu sou muito fã da Boca Rosa, gente. Olha. E eu sei que é inesperadíssimo, mas porque ela foi a primeira influenciadora que eu consumi o conteúdo. E eu cresci com ela, eu vi a transformação dela e eu vi muito esse esforço também que ela teve de conseguir sair... da influência e também pro empresariado, tipo, ela soube pegar tudo isso, mesmo com um cancelamento atrás do outro, então ela também tem uma história de sobrevivência na Sim. E você acha que ela é uma boa influência? Eu acho que hoje sim. Ela já não foi tanto, acho que ela deu uns deslizes numa época, mas eu acredito que hoje sim, porque ela me inspira muito, por exemplo. Ela me inspira a acordar. Existir, sabe? Acordar pra vida, tu diz. Acordar pra vida, ponto. Porque eu acho que é isso. Se uma pessoa foi tão massacrada como ela na internet, em rede nacional, e não perdeu o brilho nos olhos. E pelo contrário, né? Ela tá com mais sangue nos olhos do que nunca. É verdade. E belíssima. E só fica cada vez mais linda, mesmo mais com tanto bela, hate. mais jovem. Aí eu fico... Talvez esse seja um bom caminho, uma grande inspiração. Mas tu pensa em virar empresária para além do CNPJ que tu tem É o como meu objetivo, influenciadora? é o meu objetivo. Você tem interesse em abandonar as redes sociais? Abandonar, não. Sempre que eu faço... Sabe autoajuda? Você tá vendo um livro, organização de tempo, aí tem aquela parte que você tem que preencher. O que você estaria fazendo se você não tivesse que ganhar dinheiro? Aí eu falo, eu estaria em uma ecovila, plantando a minha comida, fazendo crochê, tricô, óleos essenciais e ensinando tudo na internet. Vamos lá pra minha fazenda, ensinando amiga. Tudo na internet. Mas tem o ensinando tudo na internet. Exato. Mas é legal, porque você quer passar adiante. Exato. É ainda a professora lá no fundo, entendeu? Então, é a ecovila com a conexão fibra, né? Eu preciso de uma internet fibra para conseguir passar para frente. Então, eu penso, eu quero expandir a minha vida para que eu possa ser independente na criação do meu conteúdo, para que o meu conteúdo não tenha que responder a números, para eu conseguir trabalhar com publicidade, né? Para que eu só possa fazer um conteúdo autêntico pelo prazer de fazer um conteúdo e conseguir, a partir disso, ter uma outra fonte de renda, também baseada nesse conteúdo que eu faço. Porque é isso.
a gente cresceu nesse mundo. É difícil também olhar e falar, eu não quero ver mais nada. Eu gosto de ser influenciadora. Existe um lado meu que gosta de compartilhar as coisas com as pessoas, O lado sabe? bom da internet é muito bom. É muito Esse que é o bom. É lance. muito bom, a Eu gente acho aprende muito legal a demais, parte né? boa. Tu não quer ter filho de jeito nenhum. Quero ter filho grande. Ah, Quero você ter quer filho adotar? grande. Criei 2 bebês que foram os meus irmãos mais novos. E talvez eu não tenha pego a melhor parte dessa maternidade compulsória de ser a irmã mais velha, que eu só ficava com a parte chata. E aí, quando ia amar, amava a mãe e falava, sua feia. Não! Nossa, eu tenho pavor, assim. Eu não me vejo... Eu acho que é um sentimento de, tipo, um bebezinho, é isso, delicado, sensível. E os meus irmãos foram muito difíceis, mas eu quero muito ter filhos um pouco mais velhos pra, tipo, agora vamos viver? Vamos entrar numa escola bilíngue, vamos fazer um curso, sei lá. Altas metas já, né? Não, eu penso, tudo que eu não tive, meu filho vai ter. Mas e Isso é como é que tu bonito. acha que vai ser a relação deles, principalmente se é um filho ou mais de um filho? Ah, mais de um filho, mais de né? 3, 4. Vai depender do sucesso do meu outro CNPJ. É verdade. É caro, viu, amiga? Já dou esse spoiler. Mas Ainda mais como... escola bilíngue, né? É verdade, falou tá em escola escolhendo- bilíngue, eu já pensei, um ou dois Vai que ela alimentar vai ter. com negresco, né? Aquelas coisas. E como tu pensa que vai ser a relação deles com a internet, ainda mais vindo um pouco mais velhos, né? Porque sabe-se lá Gente, qual sabe vai lá ser se vai ter internet daqui a 5 anos. As coisas estão tão fake, só tem IA inventando cena que não existe. Gente, Não sei se vai ter internet. eu me imagino muito, assim, às vezes eu até brinco. Tipo, você vai fazer aula de inglês, sim. Vai fazer curso de tapeçaria, sim. Você não vai ser blogueira igual sua mãe foi. Tipo, e é horrível isso, porque é isso. Eu expus, e é isso. Eu não pude fazer coisas também. Hoje eu tenho pavor de dados, tipo, quando a gente vê essas coisas das pessoas, pegando os dados e a tua cara tá em todos os lugares. Eu falei, gente, eu tô ferrada. Todos os meus dados, meus nomes já já foi. era, entendeu? Não, tem uns países que a galera tá usando máscara, né? Máscara, maquiagem, É. aqueles óculos que estouram o rosto. Ah, isso eu não vi. Drag queens estão à frente de seu tempo. Estão à frente do seu tempo. Mas visionárias. tem gente que tá falando que a internet vai morrer. Eu tenho visto uns posts, eu gosto muito de YouTube, né? No Aham. YouTube eu acho que tem uma galera que faz artigos visuais excelentes. Isso é maravilhoso, esses Maravilhoso, ensaios, né? amiga. E aí tem algumas pessoas que estão vendendo a ideia de que a internet vai morrer. Porque existe uma questão da IA, que ela precisa se alimentar de algo. E a partir do momento em que você tem tanto conteúdo de IA dentro da internet, a IA vai se alimentar da IA De IA. e vai entrar num colapso. Sim, esse tempo, na verdade, está chegando. E falaram que é em 3 anos. É isso, E é uma faz coisa todo meio rápida. sentido, gente. E aí tem a questão também da importância da regulamentação também, né? Pra gente conseguir frear um pouco disso. E... É um trem desgovernado que as pessoas sabem que vai dar merda. Aham. É. Quem tá no comando disso tá falando vai dar merda, mas tá acelerando, assim, ó, vai que vai. taca-lhe pau. Progressivamente. Eu fico meio preocupada porque eu sinto que tem muita gente que não consegue diferenciar o que é IA, o que não é, o que é fake news, o que não é. Então, muita gente se sente muito perdido ali. E são essas pessoas que são usadas como gado, né? Exato. Para movimentar, inclusive, votos ou movimentos políticos. Então, eu sinto que é uma coisa realmente bem perigosa, ainda mais nos tempos de hoje, né? Onde a gente tem tantas pessoas do mal aí, né? Ai, no sabe que poder eu de nunca mexi governo. com essas coisas, eu não tenho chat GPT. Eu nunca nem mexi com instalado. essas coisas. né? Midjourney também nunca nem ouvi. Eu testei Nossa, tudo, porque eu pior que eu exploro também tudo. sou rata. Eu sou muito Tu tecnológica. já fez mesmo. conteúdo Nossa. de IA? Não, conteúdo não. Mas eu pego os meus roteiros e mando, faça a legenda pra mim. Isso É a ótimo. melhor coisa, porque eu odeio fazer legenda de qualquer coisa. Mas existe todo o movimento anti-IA, Existe, Inclusive, eu claro. esse movimento anti pegando pela questão da sustentabilidade. Exatamente. E eu sempre fico um pouco perdida aí nesse momento, porque eu acho que na verdade, assim, quando você faz uma pesquisa no Google, você também está gastando água e também está mexendo aí com servidores e gastando energia. Então, na verdade, tudo que está ligado ali... A Inclusive, internet, dizem gente. que só o que a gente tem de e-mail, de spam, já é um movimento de energia e água Exato. desnecessário. Nuvens e nuvens para Nuvens e armazenamento nuvens de nada. É. Sem contar a quantidade de vídeo inútil que as pessoas fazem no YouTube. Todos os vídeos de gatinho são você destruindo o mundo. Eu acho que faz sentido conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que é de novo culpabilizar o indivíduo, sabe? Por um movimento que é concordo. muito coletivo. maior. E que as responsabilidades têm que sair de outros lugares. Eu mesma consumo, faço uso, claro que
Parece que tá falando de droga, né, gente? Eu consumo. Eu sou usuária, sim. Estou há 0 dias sem usar IA. Mas tem os seus limites também, né? Eu acho que é isso. Principalmente quando a gente fala de arte, de design, de desenho, as coisas ficam bem mais complexas, né? Mas eu vejo muito, falando sobre o fim da internet ou não, eu não acredito no fim da internet. O pessoal tava até tem falado muito sobre essa Web3 e esses lugares, essas pequenas comunidades que vão ser feitas em plataformas próprias, né? Que eu acho que é meio que a gente viveu lá no início da internet, sei lá, cada um com o seu domínio, que eram os HTMLs lá, e a gente fazendo os nossos blogs e os nossos espaços. Homepages. Templates. Aí a gente começa a jogar um monte de aleatoriedade sobre isso. E eu acho que esse caminho é muito legal, eu acho, que é a possibilidade de você ter um espaço mais controlado, um espaço mais íntimo, em que você cria e alimenta essas pequenas comunidades que têm um potencial, inclusive, de se expandirem pro offline. O Jonas Maria, que é meu namorado e também criador de conteúdo, ele já vai fazer 2 anos um clube do livro. Ai, que maravilhoso. Mas ele é eu amo. Online. E aí é isso, eles já leram pelo menos mais de 15 livros. São muitas pessoas que já passaram e são todos... Ele é uma pessoa trans, então são todos livros com tema de gênero e focado em questões trans. Então, você movimenta toda uma comunidade para ler escritos de pessoas trans. E foi muito incrível quando ele fez um café literário do grupo. Presencial? Presencial. Ai, que chique. Legal. E aí foi um movimento, assim, que aquilo me inspirou tanto, porque é isso. As pessoas do grupo vieram, não todas, pelo menos as de São Paulo vieram. E tinha bolinho vegano, Ai, que tudo. tinha cafezinho, tinha chazinho. E ver o encontro daquelas pessoas e como elas trocavam e como elas falavam. Falou, cara, é isso. A internet tem esse poder de conectar essas comunidades, de fazer as pessoas aprenderem uma com as outras e de fazer elas saírem de casa, sabe? Para se encontrarem, para ver gente. Então, eu acredito que talvez a internet vá mudar para esse consumo mais íntimo e menos massivo. A gente não vai mais querer seguir uma influenciadora que tem 30 bolsas de 100 mil reais e achar isso divertido. Mimo. Ai, sabe? Tomara, isso gente, muda eu na torço minha vida? profundamente. Eu tenho uma notícia boa pra dar. Geração Z tá gostando muito do Tumblr agora, que eu não sei se vocês lembram, mas é uma plataforma de postagens onde você não tem algoritmo, gente, a coisa mais linda. Você seguiu a Titi, você vai ver o post da Titi. Você seguiu a Naná, você vai ver o post da Naná. É uma coisa assim maravilhosa, como faziam os neandertais na internet. E é um ambiente onde não tem publi. Onde as marcas não estão presentes. Por favor, não cheguem marcas lá, pelo amor de Deus, não é um convite. Não tem algoritmo, não né? Tem algoritmo, só o que tu segue. gente. E assim, É o feed linearzão. a galera tá brincando que é o Dix de hoje em dia, Faz né? sentido. Porque ele é o lugar onde você vai postar, foda-se, qualquer coisa, a hora que você quer, sem se preocupar com o horário, se vai engajar, se não vai. Tem uma amiga que mora em Berlim, brasileira, que fugiu pra lá, porque na verdade o marido tava lá, trabalha. Mas enfim, aí ela trabalha com eventos. E ela já trabalhava com festas bem legais aqui em São Paulo. E aí lá ela tá vendo um movimento muito offline, né? Então, ela inclusive estava me comentando que você contou a história do Clube do Livro. Tem um evento que tá ficando meio famoso lá, que a galera se encontra pra ler junto. E aí é muito louco, porque de repente faz um puta de um silêncio. E as pessoas têm tantos minutos contados pra ler. E às vezes é tipo, todo mundo tá lendo um livro de uma pessoa que tá lá pra também falar sobre o seu livro. Ou tá todo mundo lá para fazer um clube do livro mesmo. E aí também tem coisinhas veganas, e como ela é brasileira, ela tá pondo a galera do pão de queijo, essas coisas assim. Então tá bem massa também. Então eu sinto que sempre quando eu tenho uns anos 80, depois vem os anos 90, sabe? Tem uma coisa muito over, depois vem uma coisa minimalista. Eu sinto torço. Eu acho que vai ter um pouco, e cada vez mais, assim, um movimento offline. E eu acho que... É fundamental, né? Tomara, né? E não só um offline, mas eu acho que um movimento de atenção mais plena, sabe? Até no consumo de internet, que é algo que a gente também perdeu na própria televisão, né? A gente, sei lá, fica surfando pelos canais, sei lá, início dos anos 2000 também era uma prática, né? A oferta é grande. E eu fui recentemente numa palestra do YouTube em que eles, muito legal inclusive, que chamava Millennial Comeback, que era sobre o comeback dos millennials como foco da publicidade e do conteúdo digital, né? Mostrando como essas conversas mais profundas estão sendo fomentadas por millennials na internet, principalmente nos formatos de videocast, que é quando as pessoas sentam e Estamos assistem. aqui, gente. Aqui, ó, Millennials, É videocast. sobre isso, Estamos gente. nós. Fazendo videocast.
podcast. Porque é isso, é a pessoa sentar e, eu vou assistir Acessíveis. E Durante ficar... 50 minutos. E ela está assistindo. Ela Bom, um está beijo pra vendo. todos vocês que estão aqui há muitos minutos aqui com a gente. E as marcas e, enfim, as empresas estão tentando contar, e óbvio, o YouTube é bem enviesado, mas é isso, tentando mostrar que é isso. O conteúdo longo, ele segue não só com atenção, mas com valor, né? Você consegue elaborar as coisas com mais profundidade, você consegue fazer com que a reflexão seja mais longa. Gera conexão mais profunda, né? As pessoas estão falando muito, a gente tem um programa Engatilhados na Dia TV. Que é maravilhoso. Maravilhoso, por favor, Gratidão. Temos episódio com a Titi, assistam temos que ter um tudo. episódio com a Mari, por favor. Me chama que eu vou. Vai ser tudo. E a gente fala coisas lá que eu não falo em nenhum outro lugar. Por quê? Porque estou num formato de programa. Porque são outras mulheres, eu me sinto segura. E eu sei que tudo que eu falar lá vai ficar com cara de programa. Então, as pessoas vão saber que é um corte. E se elas quiserem saber um pouco mais, elas vão ter que assistir complexo. Mais Eu tenho, íntegra. eu tenho tempo de elaborar. Exato. E eu amo, porque o povo fala, nossa, a Nathalie nunca foi tão polêmica. Sim, eu sempre Fala fui isso pra polêmica, falam. Ai, discordo. Sempre achei você otimamente Então, polêmica. eu Polêmica no também. sentido Não, mas é ótimo. que depende, defina polêmica também. Se polêmica é uma pessoa que fala... Quebrar tabus. Verdades. Não, assim, às vezes eu falo umas coisas polêmicas mesmo. Mas, por exemplo, eu não tenho mais medo de ser contraditória, porque eu tenho tempo pra me explicar. Adoro. No último episódio, por exemplo, eu falei que eu, às vezes, consumo conteúdo de threadwives, de, sei lá, mulheres cristãs arrumando a casa, porque eu sou uma péssima dona de casa. E quando eu pesquiso conteúdo sobre arrumar a casa, eu encontro conteúdo dessas mulheres. E eu quero uma inspiração pra querer arrumar a minha casa. E, óbvio, existe toda uma elaboração de como isso é ruim, de Exato. como esses conteúdos têm uma base religiosa, extremamente Sim, dá tempo de misógina, você machista. criticar uma lista gigante de coisas e ainda terminar elogiando a parte boa. Para as Exato. pessoas terem um entendimento mais profundo de uma coisa E que é muito mais complexa. chamando as donas de casa de esquerda pra internet. Cria o seu Venham. conteúdo de limpeza, eu preciso dele, entendeu? Sim, ou dicas, né? Porque às vezes as pessoas também trocam conteúdos legais. Eu acho que é isso, é o papel do influenciador aí, quebrando o tabu. Inclusive, temos Saudades. um convidado maravilhoso que vai fazer uma participação agora, através de vídeo, falando um pouco sobre a importância disso aí. Vitor de Castro aqui. E olha, eu preciso dizer que a gente tem que voltar a quebrar o tabu. Tem que voltar. Porque os tabus, eles existem. A gente achou em algum momento que a gente estava resolvendo as coisas, porque a gente já teve mais espaço na mídia, porque algumas marcas começaram a dar dinheiro pra gente, né? E quando eu falo a gente, eu tô falando de minorias, eu tô falando de todos os tabus mesmo. Só que a gente tá vendo que não, entendeu? Os tabus, eles continuam aí e tudo que a gente avança parece que sempre tem um espírito de porco esperando para derrubar o nosso avanço e fazer a gente retroceder. Então, enquanto a gente não quebrar o tabu de vez, a gente vai ter que continuar quebrando. Nossa. Vocês ouviram? Ouviram? É o barulho do tabu quebrando. Ah, maravilhoso. Eu amo o Vitor, Palmas, gente. palmas para Ele é Vitor de tudo. Castro. Nossa, o Vitor podia vir de novo já nesse programa. Um quebrador de tabu raiz. Ele é. Né, nos primórdios da quebração. Sim, nossa. Aliás, temos uma Quando lista era tudo aí vidro. boa de... Quando era tudo vidro. Adorei. Inquebrado. Uma lista boa aí de pessoas maravilhosas quebrando o tabu, fazendo esse favor aí pra comunidade. Porque eu sinto que é isso, quando a gente é influenciador, de certa maneira, você às vezes pode ver tanto que a sua comunidade é só o seu bolso, como você pode realmente ver a comunidade como pessoas com quem você se importa, que você quer causar um impacto, se possível positivo aí, né? A não ser que você seja muito maligno, nessa galera. Existem pessoas muito malignas. Existem. Que causam impactos negativos propositalmente pra ganhar dinheiro. É verdade. É assustador descobrir isso. É triste. Qual é a influência maligna que tu acha que assim deveria ser ejetada do planeta Terra? Oh, meu Deus. Vamos começar pelo básico, né? Bets. E eu acho que o consumo desenfreado. E aí eu não digo consumo desenfreado de... Gente que fica fazendo coisinha, recebidos de chá infinitos? Não, acho que, tipo assim, cada um tem sua loucura. Ai, Tá. Labubu. Gente, compra Labubu, entendeu? Antes Dinheiro era é fofolete. Antes disso, o povo tava mostrando que era aqueles...
um que o olhinho piscava nos anos 80, sabe? Esqueci o nome dele. Sei, um meio feio, engraçado, que tem um bico Isso. que parece um pássaro, meio ET. Que também as pessoas faziam filas, então é isso. Furbies. Furbies. É, então é isso. Labubu é o novo Furby. E essas coisas se repetem. São os colecionáveis, né? Exato. Tem Apesar de custar caríssimo. Apesar de custar caríssimo, é um colecionável mais caro. Eu acho que eu tenho um problema com ostentação, assim, né? Do Esse luxo. é o ponto. Eu acho que me Além de irrita ser profundamente. extremamente cafona, né? Eu acho que esse é o ponto. O consumo baseado na ostentação de... Gente, eu nunca me interessei por marca. Nunca me importei com marca. De repente, eu sei tudo sobre Birkin bags. Aham. Por que eu sei tudo sobre Birkin bags? Porque as pessoas começaram a fazer disso um grande mousse. E que fulano tem quantas e tem quantas, não sei o quê. E de repente, aquilo vira algo que eu não tenho interesse. Que não afeta em nada a minha vida. Que nunca estará na minha vida. Porque, inclusive, é feito de couro e couros exóticos de animais. Pobrezinhos, bichos quaisqueres. E... Bichos de verdade, como se de vaca não fosse, né? mas assim, vários outros bichos também. E então eu não tenho interesse. E por que de repente eu tô sendo tão invadida por esse conteúdo? Porque as pessoas estão, no seu ônibus, indo trabalhar às 6 da manhã, falando a Birkin dela é falsa. Nossa. Tipo- Sabe que ano passado a China multou e baniu alguns influenciadores que postavam ostentação e a gente tá muito longe disso, né? Meu Deus. Nossa, imagina. Olha o futuro aí, É, gente. mas aí cabe a dúvida, né? Porque às vezes eu fico pensando, de certa maneira, é uma forma de controle do conteúdo Também. que é meio do mal. Também. Não Tipo, sei se dizer do o que- mal. É porque eu acho que assim, quando você faz um exatamente. crime, beleza. Agora, se você escolheu uma coisa que eu discordo, aí eu já acho que não dá pra tirar do ar a pessoa. Apesar de por que eu isso acho que tem não faz bem a regulamentar, comunidade. né, gente? Tem que regulamentar e são muitos vieses que pega, assim, porque desde isso, da criança com o celular na mão até a IA, até quem publica post de bet. Uhum. Aliás, a gente Aliás, é verdade. A galera de bet não pode mais, não é isso? O que Não não criaram pode? mais. Criaram uma lei que influenciador não pode mais fazer. Na verdade, eu não sei Foi se passou aprovado? e foi aprovado. Acho que foi mas aprovado. tá caminhando. Que os influenciadores não vão mais poder fazer publi de bet. Influenciadores nem gente. esportes Eu achei também legal, não podem. Achei bom. Gente, é o novo cigarro. É, Precisa exato, cortar um o mal pela cigarro, raiz. Exatamente, que cigarro. Eu não sei se a galera sabe, mas houve uma época que passava publicidade de cigarro na televisão. É. Hoje em dia não pode mais. Inclusive, você não pode mais nem fumar dentro do restaurante, que era uma coisa que podia também. Podia não sei fumar como. dentro do avião, né? Nossa, é. Assim como é isso, cortaram também publicidade de vape, que começou... Tinha, né? Tinha publicidade de vape? Eu assisti um documentário na Netflix sobre vape. Vou ficar devendo o nome. Mas era sobre isso, Pesquisa. sobre como ele acendeu no início, sei lá, uns 5 mais anos atrás, uns 10 anos atrás, porque uma grande empresa pegou aquilo e fez ficar muito cool, fazendo publicidade com os jovens e gente, distribuindo. é isso. E aí, de repente, fala, não, gente, isso aqui também não é tão legal. E aí foi uma lutinha pra você, não, é a mesma coisa. É fazer propaganda de cigarro e Sim, vape. É a mas mesma pra coisa. vocês verem como é muito fácil você criar uma trend e criar uma imagem positiva de uma coisa, né? E então, assim, quando a gente pensa no que eu considero os maus influencers, tendo tanto destaque, tantos milhões de seguidores, e passando adiante uma má influência, né? Uma mensagem negativa, especialmente para as pessoas e positiva para o bolso da pessoa, eu acho que a gente tem que olhar e falar como que a gente faz pro nosso lado para cuidar da nossa comunidade que está sendo afetada negativamente por esse povo. Porque como que a gente faz, né, para ser a energia inversa disso? Ser o Porque contrafluxo. O contrafluxo, exatamente. Então, eu acho que, claro, todo mundo está fazendo super bem. Inclusive, eu achei ótimo que muitos influenciadores decidiram fazer excelentes conteúdos anti-bet. E que eu, pessoalmente, acho que com a multa da CPI, eu acho que eles deviam pegar esses conteúdos e pulverizar nas redes e na televisão, porque são conteúdos educativos e Com muito certeza. inteligentes e feitos por pessoas que sabem criar conteúdos virais e legais. Então, eu sinto que é meio que isso. A partir do momento que os influenciadores, que são os bons influenciadores, entenderem que eles podem fazer o vídeo viral não só para a marca que vai pagar a grana, mas para realmente, efetivamente, Pra cuidar da comunidade. sua comunidade, acho que é aí que a gente vira o jogo, né? Eu acho que o que separa muito a boa influência da má influência é exatamente aquilo. Olhar como bolso e olhar como pessoas. A partir do momento que você entende que é uma comunidade de pessoas que sim, é inteligente, autônoma, pode fazer as suas próprias escolhas, mas vai olhar pra você como um guia, como um curador, como uma referência, você tem sim responsabilidade sobre as coisas que você fala, né? Eu sei que criadores, principalmente os mais antigos, né?
que estavam acostumados a crescer e a produzir, esperando essa resposta ou aguardando essa resposta das pessoas e não dos números, né? Não dos comentários de gente desinteressada, seguem produzindo conteúdos com muito mais responsabilidade, porque você aprendeu a humanizar aqueles dados, a humanizar aqueles comentários. Eu acho que nessa última onda de meu sonho é ser influenciador, meu sonho é viver de publicidade, as pessoas perderam muito a noção do que significa ter 10 mil inscritos. Gente, 10 mil é muita coisa. Sim. E se não for seguidor fantasma, Mohammeds, enfim, coisas que você paga pra ter, são pessoas reais te acompanhando, sabe? São pessoas reais querendo ouvir o que você tem pra falar. E 10 mil é muita coisa. E aí você vê uma micro-influenciadora com 30 mil seguidores falando, mas não vale nada, ninguém vê, ninguém faz. Gente, quando eu tinha 5 mil seguidores, eu falei, cara, esquece. Porque isso era uma época que a gente não via números, a gente via pessoas. E eu acho que Imagina uma fila de 5 mil pessoas pra tirar foto com você. Pelo amor de Deus, até que horas vai ficar? Uma vez Um show com 5 mil Vai pessoas ficar já até é um altas show horas. lotado. Uma vez eu fui pro Sesc, tinha 300 pessoas numa sala pra me ouvir falar. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu vou me jogar, assim, como se fosse um Fazer show. um mosh. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todo influenciador hoje devia olhar para aqueles números, olhar para aqueles comentários, abrir aqueles perfis. A Joana comentou, a Maria comentou, o Guilherme comentou. Eu vou abrir, eu vou ver que essas pessoas, vou ver que essa pessoa tem um nome, tem uma família, tem um emprego. Eu gostaria de estar incentivando essa pessoa a fazer escolhas ruins que prejudicariam ela, o bolso dela, a vida dela. Eu gostaria de estar incentivando ela a, sei lá, consumir mentiras, porque as pessoas mentem. As pessoas querem vender uma vida que não é real, sabe? E isso é tão frustrante. Tipo, eu quero que essa menina fofa que tá dizendo que adora meu conteúdo ache que ela precisa ter a mesma vida que eu, porque a minha vida é muito mais legal e eu vou fazer ela acreditar que a vida dela é uma merda pra ela querer me seguir. Tipo, são muitas camadas e passa pela humanização das pessoas, sabe? E acho que, como a gente estava falando também, são essas 300 ou 10 pessoas que vão ser influência para outras. E às vezes essa pessoa pode se tornar uma influenciadora de 1 milhão. Então, se você criou um impacto ali de 300 pessoas, aquelas pessoas vão levar adiante esse impacto, né? Isso que eu acho que é uma coisa poderosa que às vezes a gente não vê também. Mas é isso, a gente com tanta pressa, com tanta conta para pagar, e o dinheiro vem desse lugar, às vezes você transforma aquilo tudo num PJ mesmo, e aí a coisa fica fria, ela perde realmente a relação, porque você transformou os seus seguidores em números. Olha que horror. Vocês lembram da época dos encontrinhos? Sim, gente, fazíamos muito. encontrinhos. Mas tem muito influenciador que tá indo no contrafluxo disso, que não ligavam muito pros seguidores e agora são super engajados, né? A Mari lembrou do Cauê Moura, o próprio Felipe Neto, né? Que entrou, assim, pegou uma guinada pra esquerda e foi. Hoje em dia ele é um dos maiores nomes, assim, dentro da internet que fala sobre política de uma forma palatável, né? Pra quem não... É uma forma acessível pra quem não é muito letrado. Acessível. Aliás, Felipe Neto poderia vir aqui, fica o convite. Fica o convite. Cauê também. O Cauê, eu lembro de estar num debate uma vez, não sei se era um debate, era um negócio de entrevistar influenciadores, aí tava gente, assim, de cadeiras, aí eu lembro que era bem no começo, assim, e aí perguntaram, como vocês sentem o poder da responsabilidade no conteúdo? E ele ainda estava muito numa fase, foda-se, eu faço o que eu quero, não penso, blá, blá. Acorda pra ele hoje, mano, um puto exemplo. O cara falando umas paradas fodas, super... Mano, levando umas pautas mó legais, trazendo vários questionamentos e conscientização, mano. Eu acho que o Cauê é muito foda. E ele, virou total a chave. Eu sinto que é isso. Muita gente entra também nas redes pela grana, ou pela graça, né? E aí, de repente, quando você vê, você fala, mano, pode crer, existe um poder da responsabilidade. Ainda mais quando a gente se vê em momentos de... E aí, Bolsonaro, Lula, esquerda-direita, pautas importantes, votação da PL, do não sei o quê. Então, é uma hora em que os influenciadores se sentem um pouco acuados. Aí, vários até hoje estão no alto do muro, né, amiga? Não. Todos escondidíssimos. E é isso, as pessoas não cobram. As pessoas, eu acho que vai da gente também, enquanto consumidor de influencers, porque a gente também consome. Não apenas influencers, mas artistas, de uma forma geral, né? Tem verdade. uma artista que, nossa, não vou falar porque... não vale a pena dor de cabeça, mas ela tem um talento em se posicionar não se posicionando. É uma das maiores do Brasil. Fala! Não.
Ela fala, Fala em pergunta off, pra ela, fala em off. Ela pergunta, acho que dá pra perceber por qualquer entrevista dela. Pergunta pra ela qualquer assunto relacionado à política, ela dá um textão e ela é tão gênia que se encaixaria extremamente bem tanto pra direita quanto pra esquerda. Então ela fica assim, sambando nessa e falando, porque pela saúde, pela educação, pelo não sei o quê, são coisas que são comuns, né? São pontos nevrálgicos para ambos os lados ali. Ela Media não se training da posiciona. Nossa. E como você vê os influenciadores que não se posicionam? Na sua opinião, como é? Olha, eu acho que é não enxergar a própria responsabilidade, né? E é isso, é ter automatizado a sua influência. Eu faço o que eu quero, eu ganho meu dinheiro e tá posto isso. E eu acho que foi-se o tempo em que eu achava vergonhoso, porque hoje em dia é tudo tão vergonhoso que eu acho que o não posicionamento é o menor dos problemas. Tipo, não se posiciona, mas não faz uma bet, entendeu? Já tá ótimo. Mas não faz um sorteio absurdo que ninguém vai ganhar. Não incentiva as pessoas a fazerem coisas erradas, a, sei lá, comprarem o seu curso que você não entende nada, que claramente é um como golpe. Como ficar rico e a pessoa não é rica. Como tem muitos seguidores e não tem muitos seguidores. Exato, tipo. Como tratar as mulheres sendo um ex-agressor. Ex-agressor não, um agressor, né? Porque Meu uma vez Deus. agressor, sempre agressor. Então eu acho que é isso. Hoje em dia a gente infelizmente vive num momento tão pior que é o menos ruim, né? Eu sinto saudade quando as pessoas só não se posicionavam. A gente tinha se posicione, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Amiga, era Temer. Faz tanto tempo, Era né? Temer. Era Temer. Era Temer ainda o nosso inimigo comum. Eu queria enaltecer agora os nossos influenciadores do bem. Gostaria de puxar aqui o Calma Urgente, que é um podcast que virou meu... Te ama. Nossa, eu tenho, assim, uma rotina de calma urgente mais rígida do que a minha rotina de skincare. Caraca. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, com Gregório do Vivier, Alessandro Orofino e Bruno Torturra, falando com calma sobre assuntos muito urgentes, que são assuntos que passam muitas coisas que a gente conversou sobre aqui hoje. E eles têm um clube do livro também. Que legal. Que é muito legal. São encontros semanais, cada semana com um, e uma vez por mês os três juntos. E parece que vai ter uma festa aí em São Paulo também, para ter o encontro presencial. Gente, que tudo, encontrinho. Encontrinho, pois é, saindo do offline, do online para ir pro offline. O que tu faz quando tu tá offline? Nossa, tanta coisa, eu só fico offline. Eu posto e saio correndo. Essa é o reflexo da minha vida. Eu não fico mais scrollando o feed. Quais são seus hobbies de vida real? Leitura. Tô lendo muito anime atualmente. Lendo muito mangá, assistindo muito anime. Vou pegar umas dicas com você. Coçar os meus cachorros, cheirar a barriguinha deles. Esse é o meu maior hobby. Jogar videogame, fazer cosmético, fazer perfume. Também amo videogame, amiga. A gente precisa trocar muita figurinha. Arrumar Eu comecei minha a casa. fazer aula de pintura a óleo. Ai, que Eu maravilha. acho ótimo quem... Tá arrasando, Em Mari. tempos de arte, eu tô fazendo aula de pintura a óleo. E é bom porque eu passo 3 horas É isso. fazendo uma coisa só, com alto nível de concentração, exercitando algo que pra mim é novo, é inédito, é difícil, né? Você Uma não nova tinha habilidade. desenhado e pintado Eu antes? desenho, mas nunca óleo. Óleo é uma técnica bem específica, né? Tem uma outra maneira de fazer. E é gostoso porque você entra num clima junto com outras pessoas que também estão na mesma vibe. É presencial? Amiga, lógico. Tudo! Presencial com o professor, entendeu? Ai, que legal. Quero mandar um beijo aí pro meu professor Rodrigo Branco. Inclusive, entrando aí na seara dos artistas, eu quero indicar um perfil do Gabriel Lúcius, que é maravilhoso, porque ele é uma resistência também. Ele tá plantando árvores, ele tem a meta de plantar 365 árvores em um ano. Incrível. E ele tá indo pra COP. Ai, que incrível. Acho que de ônibus e caronas, e ele vai pintando, porque ele é artista, então ele pinta pássaros. Gente, é maravilhoso, amiga, você vai amar o perfil dele. Artes, e agora ele tá no traz momento... questionamentos políticos. Ai, maravilhoso. E agora chegou o momento seu auto-jabá, porque demos dicas, mas você pode se auto-indicar. Ai, gente, eu agradeço o espaço. Isso aqui já é um... Meu Deus, em que momento da minha vida eu achei que eu ia estar com Titi Miller e Marimun, entendeu? A minha mãe. Eu amo a influência retroativa aqui. A influência retroativa, exato. Retroalimentativa. Olha, palavras bonitas a gente chique. usa, né? Bonito. Então, pra mim, isso aqui já é uma alegria estar aqui. E eu quero deixar as minhas redes, né? Nathalie Neri,
que eu tenho usado de uma forma bem intencional para falar sobre as coisas que eu acredito. E elas são uma miscelânea de Legal. possibilidades. Então, eu falo de sustentabilidade, veganismo, aromaterapia. No meu canal do YouTube faço ASMR, porque eu amo. que E é isso. tudo. Eu produzo o que eu consumo também. Aham. E meu podcast, que é Apocalíptica dos Últimos Dias, que é uma coisa mais melancólica, mais depressiva. E Mais apocalíptica mais mesmo. apocalíptica, né? Mais pessimistamente esperançosa. Porque é isso que a gente precisa nesses momentos. Não dá pra fingir que tá tudo bem. Mas, não estando tudo bem, como é que a gente resolve pra amanhã ser um pouco melhor? Olha Isso. só, E tá como aí. lidar com a tristeza saindo com um pouco de sorriso no rosto. Olha, Nem que seja um pouco. um pouco. É. Não? Não, um Eu pouco, vou ver Hora de muito. Aventura depois, às vezes, quando eu Ai, fico muito sim. triste. Eu faço isso. Ou eu vejo alguma coisa muito legal e inspiradora, positiva, que não tem nada a ver, tipo artes. Eu tenho um perfil de Instagram que é só de artes. E aí eu fico consumindo artes. Ah, isso é chique. É, gente, uma delícia. É ótimo. Ah, eu gosto de cozinhar coisas gostosas. Cozinhar também é uma delícia, amiga. É. E eu nem sou boa cozinheira. Não é? Não. Duvido. Mas eu gosto de comer coisas específicas, então eu gabarito elas. Tipo o quê? Estrogonofe vegano. Com cogumelo. Eu não gosto mais de cogumelo. Mentira que você não É gosta de porque cogumelo. durante muitos anos no universo vegano a gente só tinha cogumelo. Isso é verdade. Aí pegou o você pede ranço. uma opção vegetariana, vai ser com cogumelo, gente. É assim, 99% das vezes. Mas eu como, eu gosto. Tá. Não gostar é forte. Mas o que você põe então no lugar? De carne? Tofu? tofu, pode Ah, ser, soja. Ah, tá. Entendeu? Existe uma miríade de carnes vegetais embutidas hoje, É verdade, que ao não contrário tem. do que dizem as más línguas, não é tão ruim quanto as carnes embutidas de origem animal. Não é, né? Não é, a salsicha vegana, gente, só tem ervilha, soja lá dentro, Suco outras de abacaxi. coisas. É umas uns coisas mais negócios aleatórias, no máximo uma goma xantana ali É, e né? um Ai, tá corantezinho. me dando fome esse papo, Ah. gente. Vamos parar por aqui pra dar uma... Uma comida. Fazer um comida, lanchinho fazer um da lanchinho. tarde, gente, que eu acho que é sempre bom, não é mesmo? Afinal, depois de tanta ablação, É verdade. né, a gente precisa fazer uma pausa. Gente, eu quero agradecer a presença dessa musa maravilhosa, que a gente é muito fã dela. Nossa, que papo legal, honra. adoramos. Foi inspirador, que era tudo que eu esperava de você. Ai, meu Deus Obrigada, do céu. Nathalie. Sempre Eu que bom agradeço. trazer pessoas que a gente segue, que nos inspiram aqui nesse programa. E espero que vocês tenham gostado também do nosso programa e compartilhe com seu amiguinho, com seu coleguinha. Sim, e segue a Ná em todas as redes. Um beijo pra vocês. Mua. Até a semana que vem. Até! Qual?